Continuando no cenário político, sobre esses últimos acontecimentos, nós vamos conversar agora com o cientista político da FGV, que é o Eduardo Green. Meu querido, seja bem-vindo, tudo bem? Agora eu vou tirar Boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. O prazer é nosso, professor. Bom, vamos começar aqui pela COP27, gostaria muito de ouvi-lo. O presidente eleito Lula discursou, na COP27 lá no Egito e durante o discurso focou no tema de combate ao desmatamento e crimes ambientais. Segundo ele, o objetivo é zerar o desmatamento nos biomas brasileiros até 2030. Além disso, Lula anunciou a criação do Ministério dos Povos Originários, e reiterou o que quer fazer no Brasil a COP30 em 2025. O que esse discurso pode representar para o Brasil, professor? Qual é a sua avaliação sobre esse discurso? Bom, a primeira questão importante desse discurso é que o presidente eleito Lula, que na prática se transformou já no presidente do Brasil, ele assume mais uma vez, por meio desse discurso, o histórico protagonismo que o Brasil sempre teve na diplomacia ambiental. E Lula, com todas as letras, afirma que o Brasil voltará a ser um player fundamental nas disputas, nas questões que envolvem tudo aquilo que envolve a agenda ambiental no mundo, e para o qual o Brasil se coloca como um ator fundamental por conta dos seus mais variados ativos ambientais, sobretudo a Amazônia. Lula reitera a importância do Brasil como um ator que vai atuar na agenda multilateral, em oposição à política isolacionista do governo Bolsonaro, que é comum para políticos desse perfil mais vinculado a essa agenda chamada da ascensão dos populistas de direita no mundo. Trump tinha uma agenda similar nos Estados Unidos. E Lula, com isso, sinaliza uma compreensão que me parece que tem sido bastante cobrada, não só do Brasil, mas tem sido tônica na arena internacional, que é o de vincular os esforços de manutenção, preservação e recuperação do meio ambiente com desenvolvimento sustentável. E nessa perspectiva é que entra, inclusive, a defesa dos povos indígenas ou dos povos originários, porque vários investidores internacionais têm condicionado o retorno a aplicar recursos do Brasil a uma retomada mais consciente, intencional, que tenha o Estado brasileiro como protagonista. Então, acho que Lula ele preenche esses vazios que foram deixados deliberadamente desocupados pelo governo Bolsonaro, sinaliza para a comunidade internacional, entendida aqui tanto governantes quanto também investidores, que o Brasil é um país que volta à cena nessa perspectiva. E com isso, Lula espera não apenas ter apoio da comunidade internacional, mas também atrair investimentos para o Brasil. Então é nesse sentido que eu vejo o discurso de hoje do presidente eleito na COP27 no Egito. Certo, professor. Agora está prevista para hoje a entrega da PEC da transição, Outro assunto que eu gostaria de abordar. A expectativa é de que o documento tenha a manutenção do Auxílio Brasil para voltar a ser o Bolsa Família no valor de R$ 600, além de algumas metas de investimentos. Então, apesar disso, eu já ouvi alguns especialistas preocupados com o possível aumento da dívida bruta brasileira. Como que o senhor acha que essa PEC vai influenciar na economia do país? E de fato, seria possível manter os R$ 600 de auxílio, fazer o reajuste de 2% acima da inflação no salário mínimo, além das metas de investimento? O senhor acha que um desses pontos terá que ser adiado, por exemplo? Eu acho que no curto prazo Lula não tem outra escolha que não seja dar andamento daquilo que foi uma promessa de campanha. Lula disse que manteria os R$ 600 e adicionaria R$ 150 por criança em cada família. Lula disse que daria aumento real do salário mínimo. E Lula tem compromisso com o povo que o elegeu. Embora ele deva ser responsável fiscalmente, mas eu não acho que deva ser o mercado, entendido aqui esse ente abstrato, como os rentistas, aqueles que vivem da aplicação de títulos da dívida pública, embora evidentemente, eu repito, isso seja muito importante, mas não dá para nós compararmos os interesses do mercado financeiro, dos rentistas, com os milhões de brasileiros e brasileiras que hoje
necessariamente precisam da ajuda do Estado por meio de políticas públicas para combater a pobreza e a fome, que são questões imediatas. A segunda questão é que há um amplo acordo, não apenas do governo eleito, mas também do Congresso e de amplas parcelas da sociedade, inclusive economistas, de que esse chamado waiver, essa licença para gastar, ela será importante nesse momento para dar conta de enfrentar uma situação de calamidade social deixada pelo atual governo. Não há outra alternativa, porque a alternativa contrária a essa seria aprofundar a crise social que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Claro que alguma âncora fiscal, claro que alguma medida que contemple a responsabilidade na gestão macroeconômica do país, ela será adotada pelo governo Lula. Não se sabe ainda qual é a fórmula. Há diversos economistas, desde aqueles mais liberais, digamos assim, como o Tércio Arida, até desenvolvimentistas como Nelson Barbosa, participando da formulação deste tipo de arranjo. O que se sabe é que esses economistas, todos eles, não se sentiram muito à vontade de saber que foi a ala política do governo que negociou com Arthur Lira a aprovação dessa PEC sem antes fazer algum tipo de discussão sobre os impactos econômicos. Então, o impacto econômico em si, ele, de certa maneira, está precificado. Será em torno de 175 bilhões, 200 bilhões de reais, que o país terá que recuperar isso ou por meio de novos impostos, ou por meio da retomada do investimento externo, ou por meio da retomada do investimento econômico, ou seja, essas respostas nós efetivamente não temos ainda. Como também é muito provável que parte deste valor retorne para a economia por meio do uso que as famílias vão fazer do Bolsa Família, e já se sabe que cada real gasto nesses tipos de transferências de renda retornam ao produto interno bruto brasileiro cerca de 4 vezes mais. Não que isso vá compensar todo o gasto, mas há possibilidade de algum equilíbrio por aí. Então, acho que, colocando em outras palavras, o mercado deverá se acostumar, pelo menos nesse momento, de que o governo Lula vai dar consequência prática para as suas promessas de campanha. E nós vamos ter que aguardar qual vai ser a medida que vai ancorar a gestão fiscal. Perfeito, professor. Agora, hoje o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se reuniu ali com o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, que é o ministro Bruno Dantas. Essa reunião tinha como objetivo a entrega do relatório de riscos, né, que a equipe de transição deve enfrentar. E aí eu gostaria de te perguntar, tem algum ponto que o senhor gostaria de destacar desses riscos? Por exemplo, alguns especialistas apontam que uma das sugestões do TCU seria fazer ali um pente fino mesmo no programa social, que voltará a ser chamado de Bolsa Família. Qual que é a sua avaliação? Bem, pelo que se sabe no relatório divulgado do TCU, há um conjunto de irregularidades, ou um conjunto de fragilidades, como o TCU aponta, que podem significar desde irregularidades menores até indícios de corrupção. Particularmente no programa, agora chamado Bolsa Família, restam muitas dúvidas sobre transferências equivocadas que montam a bilhões de reais, inclusive cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais que foram recebidos por militares, por exemplo. Há vários problemas relativos a obras inacabadas. Há vários problemas de obras que não iniciaram. Então, nesse sentido, o passivo deixado pelo governo Bolsonaro em várias áreas de atuação é muito significativo. Como o governo não vem contribuindo para a transição, quero crer que o grupo de transição do presidente eleito entende que o TCU é um órgão confiável para passar uma radiografia do governo. Por que razão? Tem que saber o que fazer quando assume em janeiro. Como é que vai lidar com as obras atrasadas? As obras atrasadas significam emprego e renda, obras atrasadas significam contratos com empreiteiras, obras atrasadas significam demandas para populações que vivem em várias cidades do país. Então, é o dinheiro público que está em questão. E, ao que parece, o passivo deixado pelo governo Bolsonaro não é pequeno. Então, acho que o relatório do TCU é uma peça importante para montar uma radiografia do governo eleito para quando assumir a partir de janeiro. Certo, professor. Antes de você ir embora, vamos falar das expectativas para a semana.
Bom, essa semana está quase terminando, né? Então, nos próximos dias aí, o que a gente pode esperar de Lula, de Bolsonaro, né? O presidente atual segue recluso. Inclusive, hoje o nosso colunista Guilherme Amado trouxe uma notícia de que assessores próximos cogitam até que ele não conclua o mandato pelo estado emocional em que ele está, né? Isso o Bolsonaro. Então, gostaria de saber das expectativas e gostaria também de ouvi-lo sobre o que a gente pode esperar do atual presidente nesses 2 últimos meses aí de mandato. Bem, acho que nós não podemos esperar nada do atual presidente. Ele simplesmente abandonou o cargo para o qual ele ainda teria 2 meses para exercer conforme mandato popular. Então, ele está, na verdade, ele está atraindo o povo brasileiro, ele recebeu votos para terminar o mandato até 31 de dezembro desse ano. É uma situação lamentável, assim, bizarro. Nós temos um presidente que é, desculpe a expressão, um zumbi político, porque não se sabe o que ele faz, não se sabe da sua agenda, não se tem transparência, né? O país anda à deriva nesses 2 meses, então a expectativa é nenhuma. Né? A notícia de que ele poderá não acabar o mandato é trágica, porque isso significa dizer que é um presidente que simplesmente desrespeita a vontade popular e abandona o mandato antes mesmo dele ser concluído. E, bem, numa democracia a gente disputa eleição e a gente ganha e perde. Bolsonaro perdeu, é só esse o resultado que tem, ele tem todo o direito de se organizar com seus apoiadores para disputar um outro mandato, cogita-se que ele poderia disputar a prefeitura do Rio em 2024, mas acha que ele perde muito capital político com esse tipo de conduta, porque certamente os seus apoiadores, que não foram poucos, esperam dele que ele tenha uma conduta mais ativa, que ele assuma já desde antemão uma posição de liderar, oposição ao governo Lula, e ele está queimando esse capital político. Acho que se ele for nessa batida, ele vai fazer como a Marina em 2010, que teve 20 milhões de votos e queimou aquele capital político porque não soube lidar com ele logo após das eleições. Então, nesse momento, a minha expectativa é nenhuma em relação ao presidente Bolsonaro, a não ser dizer que, repito, é uma situação nunca antes vista na nossa história republicana mais recente, pelo menos. Com relação às expectativas do governo eleito, a minha grande expectativa é que Lula dê conta daquilo que se parecia ser o anúncio, de que ele venha a dizer quem será a possível ministra do Meio Ambiente para os próximos 4 anos, e as expectativas, evidentemente, estão todas voltadas para o anúncio de Marina Silva, né, dado que ela tem enorme inserção na comunidade internacional, dado que isso pode significar a implantação da chamada autoridade climática, que já colocaria numa posição de muito destaque no Brasil e na comunidade internacional. Então, essa é a expectativa. E, por fim, que a comissão de transição, com seus 31 GTs temáticos, comece de fato a trabalhar. Nós temos até agora cerca de 161 nomes indicados, ela tem que trabalhar, já passaram esses 15 dias das eleições, passou o tempo de anúncio, agora é tempo de coletar dados, produzir diagnósticos, produzir relatórios e começar a pensar nas linhas que vão dar conta daquele chamado período dos primeiros 100 dias de governo. Pelo menos isso, né? Então essa é a minha expectativa para esta semana. Tá certo, muito obrigada. Eduardo Green, cientista político, muito obrigada. Até a próxima, querido. Muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso.